Olá, gente linda do 9º ano, estamos aqui mais uma sexta-feira para a aula de arte e hoje a gente vai falar dos elementos do teatro. Estamos aqui no estúdio com Jéssica, fazendo a tradução para Libras e para me acompanhar, para a gente fazer uma aula bem legal, a professora Gine, vem cá, Gine. Ai, bom dia, seus lindos! A aula está maravilhosa. Corre pra cá, porque é muita coisa boa. Teatro, minha gente, é vida. Pois é, gente, vamos começar essa aula de elementos do teatro já vendo uma produção teatral bem interessante. E ó, já tô ali, ó, sentadinha, devia ter botado tu também, Gine, na cadeirinha ali. Olha só, tá para linda, assistir pra esse teatro, vamos ver? começar, né? Legal, né, esse espetáculo. O que tu achou, Gine, desse espetáculo? Amei essa leitura de imagem, né? Ela já mostra, ela realmente introduz assim, né, com muita excelência a aula de hoje, né? Sim. Que aí estão todos os elementos e a fisicalização do ator, que é um dos elementos muito importantes no teatro. O que vocês acharam, pessoal? Quando a aula estiver aí no YouTube, coloca pra gente, né, o que vocês acharam dessa leitura de imagem, né, o que ela comunicou, a cena como um todo, né? Muito legal. Esse ator, né, o gestual dele, como ele explora, né, o espaço, os objetos, né, a tentativa de passar para a gente a emoção. A gente não viu tudo, então fica um pouco difícil a gente entender fora do contexto, mas dá para a gente olhar, pelo menos, os elementos do teatro, que é o nosso tema. Todos, e ele usou todos exatamente para comunicar essa cena. Né? Exatamente. A gente vai começar falando dos elementos básicos do teatro, que são 3, tá? Eu digo básicos não no sentido de que são simples, mas que são básicos mesmo, no sentido de base, de fundamento. São os elementos que não podem faltar. Sem esses 3 elementos, não existe o teatro. Não pode existir teatro sem público, atores e atrizes e também sem o texto teatral. São os 3 elementos básicos do teatro. Vamos ver mais especificamente esses elementos agora. Ator ou atriz? E aí, Gine? O ator, ele tem a responsabilidade de dar vida àquele personagem que está no texto, né? Ele transforma em ação o texto, Exatamente. Né? Ele dá vida àquele personagem. E aí ele vai também aglutinar, né, todos os outros elementos, tá? Como está aí no texto que a gente está vendo. Ator, atriz é aquele que cria, interpreta, representa uma ação dramática. E vai dar plenitude, vai dar força, vai passar toda a emoção para o público. Então aí vocês estão vendo, né, duas situações, um ator e uma atriz. E essa atuação, ela pode ser presencial, normalmente é o mais comum, né? Isso. O ator está presente no palco, mas ela também pode ser animada, o ator não está presente no palco, que é o caso, né, dos bonecos, das sombras, né, do mamulengo. Vamos ver mais um pouquinho aí.
Então, os atores presentes no palco, eles representam personagens, que podem ser os protagonistas, os antagonistas, ou um personagem secundário, ou mesmo figuração. Pode só estar ali para compor, para compor a cena. Exatamente. Protagonistas e antagonistas, vocês sabem, né, o que é isso, porque vocês conversam muito sobre cinema, sobre televisão. Não é, essa questão do ator não é só para o teatro, ela também está posta em outras formas, né, da ação dramática. E o protagonista, vocês sabem, é o que vocês chamam de principal. Isso, né? É a mocinha, o mocinho. A mocinha, o né? mocinho. E normalmente o antagonista, como o nome diz, né, antagônico, que está na oposição, geralmente são os vilões, né? É o que a gente chama de vilão, né? Adoro os vilões, gente. Porque eles dão o start, Sim, né? O problema. Pois é. E essa formação, ela está muito no teatro, né, italiano, o teatro tradicional, né? O teatro épico também aparece, até mesmo em musicais aparece essa formação aí, né, do protagonista, do antagonista, dos figurantes. Principalmente musical tem muito figurante, né? Muita figuração. Muita figuração e na pantomima. E no caso dos atores ausentes no palco, a gente tem os bonecos, né, os mamulengos, como são feitos aqui, né, na nossa região, os títeres, os objetos, que existe teatro feito com objetos e o teatro de sombras. Vamos seguindo. Nosso segundo elemento, público. Sim, este não... Senão, como é que vai faltar o público? Para quem a gente vai se dirigir? Para quem a gente vai comunicar? Né? Para quem o personagem vai se mostrar? Nenhuma arte existe, na verdade, não é só o teatro. Nenhuma arte existe sem público. Isso. Não adianta, se Leonardo da Vinci tivesse pintado a Mona Lisa e ela nunca tivesse sido vista, ela não existiria. Mesmo que ela estivesse lá, em algum lugar. Sempre tem algo a comunicar, uma emoção a ressaltar. Pois é. Né? Veja as últimas notícias, né? Qual foi a emoção que ela causou naquela moça. Pois né? é. E você vê, Gine, uma questão... alguns pensadores dizem que o público é tão importante que ele também faz parte da obra. Isso, né? ele acrescenta na obra. Isso. E no teatro é onde isso é mais forte, porque o teatro ele pode captar o público para participar no momento em que a ação está acontecendo. Existem teatros, né, que usam esse recurso, né? Isso. De envolver o público para que o público participe. Outros não, outros é mais imersivo, o público só assiste, né? Mas existe muito, principalmente hoje em dia, né? O teatro mais atual, mais contemporâneo. Sim. Vamos ver um pedacinho? Foi tu que tá espirrando no meio do meu espetáculo. Foi tu? Foi ela, foi, não foi? Ele? Mas ele tá morto, ele não. Como eu ia dizendo... Vocês viram aí, legal. O teatro infantil tem muito disso, né? Tem muito disso. Eu acho que é o teatro que mais envolve o público, né? O teatro de rua também, quando rua, chama o pessoal para resolver uma determinada questão, né, polêmica que tem. Pois é. Aí vocês viram, né, que a atriz, ela se dirige mesmo à plateia. Foi você quem espiou no meio do meu espetáculo. Isso. Bem legal. Vamos seguir, que tem muita coisa para a gente ver. E o texto, agora a gente vai falar do texto, que o texto, assim, é importantíssimo, né? Porque sem o texto, como é que o ator vai agir, né? Vai atuar, vai fazer a ação acontecer? Sem o texto, onde está o personagem? Pois é, exatamente. E o texto, ele é bem amplo, né? Ele pode ser... Deixa eu voltar aqui. O texto, acho que... Aqui, eu tinha pulado esse. Oba. Eu estava sentindo falta desse slide. Vejam lá, o texto ele pode ser escrito, né? Previamente, os atores decoram aquele texto, né? Aquele calhamaço, incrível como é que eles conseguem, né, gente? Pois é. Impressionante. Ele pode ser improvisado, totalmente improvisado. Acho que o teatro de rua, né, gente? Teatro de rua. O teatro de rua é totalmente improvisado. Até porque a ação, quando você está no meio da ação, você para e o público vai decidir o rumo da ação, do final. O teatro de bonecos também, né? Mas Tem. existe teatro de bonecos com texto decorado também, Tem também. né? Existe, misto. É misto. Né? Tem aquele misto, que é o que vocês estão vendo aí, que é quando mistura um pouco do texto pronto, previamente decorado pelos atores, mas eles abrem umas brechas, né? Bem legal, para interagir com o público.
E tem o teatro sem texto escrito, tá? Nem improvisado, nem fala. Existe um texto, né? Isso é um esqueleto, texto né? visual, Um texto né? que é visual. Que é visual. Existe personagem, a ação do personagem, mas ele é todo fisicalizado. Que é a pantomima. A pantomima. Que a gente chama de mímica também, né? Teatro de mímica, que tem um texto, só que ele não é falado, ele é só gesticulado. É bem interessante. Foi o início mesmo da nossa primeira da leitura de imagem, né? Você viu que ele estava bastante fisicalizado. Foi todo fisicalizado e gerou exatamente a informação de quem era o personagem. Naquele pedacinho que a gente viu, né? Isso, Porque né? aquela peça ela tem fala Tem em outros falas, momentos. E aí o texto escrito, né? O texto dramático escrito é chamado assim, o texto teatral é chamado de texto dramático, de dramaturgia. A pessoa que escreve o texto dramático é chamada de dramaturgo. Então, o texto escrito, como é que é esse texto escrito? Né? É diferente de uma história, de um romance, né? Porque ele é feito com diálogos, ele pode ter um narrador, pode também não ter o narrador, ser só diálogos, né? E tem também as marcações, né? Que são as didascália, que nome? Didascália. Didascália, que é quando o dramaturgo ele vai botando referências, né? Isso, movimenta-se para cá, não é? Apaga a luz. Apaga a luz tal e acende na direita baixa do palco, né? Ou um figurino ou um objeto que vai mudar de lugar. Pois é. Uma música que entra e você inicia uma nova. A didascália vai dando toda essa marcação, Isso. né? Mas existem autores que não fazem, né, Gine? Não, eles deixam exatamente mais livre por conta da história, né? Então, tem dentro aí do texto dramático, tem, como eu disse, o narrador, tem os diálogos, mas pode também ser um texto falado por uma pessoa só, que é chamado de monólogo, e tem uma coisa chamada a parte. O a parte é bem legal, que é quando o ator, ele se dirige à plateia. Isso. E todo mundo faz de conta, é até engraçado que a plateia entende isso, né, Gine? Todo mundo faz de conta que os outros atores que estão em cena não estão sabendo de nada. Pois é, ou seja, é uma coisa entre aquele à parte e o público. Gente, vocês já viram isso e tal? O que vocês acham que é o culpado? E depois volta. É engraçado que esse recurso não existe na televisão, porque ele é tirado mesmo, é uma nova cena. É uma nova cena. É uma outra cena, sequência, né? Isso é bem do teatro Isso mesmo. Nossa, teatro mesmo. E, para fechar a questão do texto, o texto teatral ele é dividido em cenas, que é a unidade da ação, ela é cada parte onde não há mudança, né, dentro da estrutura. Quando cada cena ela é fechadinha. Se houver qualquer mudança, entrou um outro personagem, entrou uma outra pessoa, né, aí corta, aí começa uma nova cena. E tem os atos que correspondem, que são maiores, né? Os atos são feitos de cenas, né, e de sequências, que é quando há uma mudança mais forte na história, que precisa mudar o cenário, ou uma alteração muito drástica mesmo, uma passagem de tempo muito grande, coisas desse tipo, né, Gine? Geralmente as peças são divididas em 2, 3 atos, né, no máximo. Principalmente nos musicais. Nos musicais, pois é. Ópera também, Ópera, né? então, tem muito essa coisa dos atos. É isso, a parte do texto dramático, eu acho que a gente tem um videozinho para dar uma contextualizada aí. Vamos ver o que é isso aqui. O que é que a gente tem? Ah, sim. Não, eu acho que eu esqueci do videozinho do texto. Eu acho que ele está em outro lugar. Tem nada não, eu vou ficar devendo a vocês. Mas a gente está vendo outros vídeos e aí a gente vai trazer essa questão, e né? A leitura de imagem ela é muito importante porque a gente aqui vai mostrar para vocês como é o que a gente está dizendo, né? É muito importante. Mas esta leitura aqui também estou adorando. Já isso gosto. Aqui já é os outros elementos. Isso. Vocês lembram que eu falei no início que a gente tinha 3 básicos? Vocês estão lembrados? Vamos dar uma voltadinha aí, ver se ficou. Os 3 básicos são o texto, o ator ou atriz e o público. São os 3 básicos, porque sem eles
Não tem espetáculo. Não existe. Não, sim, senhor. Mas existem outros elementos, né, no teatro, né, que são o palco, né, a iluminação, a sonoplastia, a maquiagem, o figurino. E a gente vai começar com o palco, que é o que vocês estão vendo aí. Dessa vez eu fiz um pouquinho diferente essa aula. Eu, em vez de mostrar primeiro a listinha, eu fui mostrando as partes, né, para ficar um suspense. Já faz parte do texto. E aí eu vou só trazendo para vocês. Bom, vocês estão vendo aqui os palcos. Gina, essa parte eu queria que você fizesse, porque Ai, você é a meu mulher do Deus, teatro. os tipos de palco, né? O palco italiano, ele é aquele do teatro mais imersivo, né? Ele fica aberto ao público, né? Ele é meio, né? Digamos que você faça uma circunferência, parta no meio e ali é o palco italiano, né? Tem a coxia da direita e da esquerda, que é por onde os personagens vão entrando. A parte da iluminação fica no alto e a mesa de som, ela fica fora, né? Com tudo ligado lá para que vocês possam ouvir sons, ouvir as coisas todas ali. Aí a gente tem aqui o palco elisabetano. Gente, maravilhoso o elisabetano, porque ele é circular, né? E ao mesmo tempo todo mundo assistia, porque ele tinha 3 pavimentos, né? Agora, naquela época era diferente. Hoje em dia a gente tem pouco dinheiro, vai lá para cima, né? Não, quem ia lá para cima eram os nobres, era quem tinha dinheiro na época, não era, Vilma? Então... E esse palco elisabetano, ele acontecia em 3 níveis, né? Ele vinha da direita, esquerda e centro. Algo a acrescentar? O arena, que é mais ou menos... O arena, que é mais ou menos uma misturinha assim. Ele tem a ver um pouquinho, ele veio um pouco do elisabetano, né? Porque o arena, ele é semicircular, né? É um círculo cortado não tão no meio. E ele tem os níveis na arquibancada, ele vem descendo, né? Mas todo mundo, de onde você sentar, você consegue assistir todo o espetáculo. A gente tá vendo aqui nessa imagem, né? Que tá vendo o palco aqui no meio, ó, e as arquibancadas, né? Então dá para ver. Ela fica num nível como se fosse um estádio. O grego, lembra? O teatro grego. Eu trouxe aqui para a gente ver, né? Não, já passamos. Agora vamos para o figurino. A aula hoje está bem dinâmica. O figurino é a representação, né, da vestimenta. Ele tem outros nomes, ele também pode ser chamado de indumentária, né? Ou de costume, Sim. Vestuário e até de guarda-roupa. Guarda-roupa. Por quê? Porque o espetáculo tem um guarda-roupa. O que é esse guarda-roupa? É exatamente a indumentária, é exatamente o costume ou vestuário de cada personagem, tá? De cada grupo de personagem. Pois é, vamos seguindo que temos muita coisa pra gente ver. Tem a maquiagem. Adoro essa parte. E você sabia que tanto a indumentária quanto a maquiagem, cenoplastia, os outros que a gente vai falar, eles são planejados antes? Sim, de acordo tem que com ser, o texto, né? A pessoa que é responsável pela maquiagem, né, o maquiador, ele não só chega lá e pinta, não, gente. Essa personagem ela é assim, ela é um pouco mais arrojada, então pensado, as cores, né, que ela vai usar, né? O tipo, se ela tem um decote, o que é que vai valorizar nesse decote? Então ele vai fazendo, ele vai pintando. E a maquiagem não é isso. só para a pessoa ficar bonita como a maquiagem do dia a dia. A maquiagem é para caracterizar. Isso. Se a pessoa for velha, mais velha, né? Então ele tem que botar as rugas. Se a pessoa tiver levado um soco, faz o olho roxo. Se a pessoa se for tem um monstro, monstro, se for né? um monstro, como no cinema. Ou uma peça onde a pessoa coisa. vai se transformar num animal, né? Sim, caracterização, né? Na verdade é uma caracterização. E é interessante que a maquiagem no teatro, ela não precisa ser tão refinada quanto no cinema e na televisão, porque há um distanciamento. Então é um outro nível de que se explora. E muitas né? vezes o distanciamento e a luz é que vai dar realmente Exatamente. forma àquele rosto. Às vezes ele faz uma coisa que você vê de perto não tem nada a ver. Quando bota a luz em cima, é que vai formar, configurar aquela situação ali para ficar bem
bem forte, né? Bem emocionante, que passe a ideia que o maquiador quer passar. Vamos adiante? Vamos ver um pedacinho aqui. Aí nesse trechinho dos saltimbancos, é uma peça incrível, linda. A gente viu, né? Eles estão pintadinhos para aparecer os animais. E aí eu juntei figurino e maquiagem, porque vocês viram também que eles estão vestidos com roupas que vão lembrar os animais. Porque é uma peça, né, que as personagens são animais. Vamos seguindo, que ainda tem muita coisa para a gente ver. A cenografia também. A cenografia não é básico, né, gente? Porque dá para fazer uma peça sem cenário. Sim. Né? Dá para fazer, mas eu acho muito mais legal com o cenário. Eu gosto também. E o cenário, inclusive, pode ser pictórico, né? Aquela pintura. Isso. O cenário ele pode ser apenas um objeto, não é? E ele ser falado todo. Dentro do cenário está a questão da ambientação, né, maior, mas também os adereços, né, Gine? Os objetos de cena também fazem parte da cenografia. Isso. Não é Inclusive, isso? ele pode ser também chroma key. Sim, com projeção. Hoje em dia, né, no teatro contemporâneo, que a gente já utiliza de todos esses recursos. Então, a cenografia ela serve para criar esse ambiente, para que a gente entenda onde é que a gente está. Se é ao ar livre, se é no ambiente fechado, se é uma casa rica ou uma casa pobre. Né? Então, ela vai dar o ambiente, criar uma ambientação e também vai ajudar na cena, né? E exatamente, ele fala sobre o personagem. O personagem, aquela casa... Então, se é nessa casa, o personagem ele é pobre, né? Tem poucas condições. Ou se é uma pessoa rica, Ou se é uma né? pessoa rica. Se é uma de época, né? Com aquelas roupas de época, junto com o cenário também, né? Lustres, todas essa coisa para criar uma ambientação. É muito legal o cenário, né? E agora vamos falar do som. O som é tudo. Gente, tudo. Imagina. Aí você chega assim, aquilo, pá! O personagem toma um susto. O som, ele foi o quê? Ele foi a deixa para o susto, para aquele momento de susto e depois a ação continuar em cima desse susto. Eu acho que é o mais forte de todos os elementos suplementares, né? Complementares do teatro. Eu acho que a sonoplastia é a mais legal, assim, né? Pois é, imagina você. Aí tem uma cena tensa. Sim, tudo bem, o ator sabe fazer uma cena tensa, mas se você coloca aquilo... Aquela música, né? A tensão fica maior, o público também sente, prende, né? Pois é, a sonoplastia, ela não é só a música, ela tem também, compõe, né? Vamos ver aqui, ela se compõe dos efeitos sonoros, a música mesmo, que vai aparecer ou que possa fazer parte da cena, e uma coisa chamada música incidental, que é uma música criada especificamente para cada momento da cena, por isso que ela tem esse nome de incidental, porque ela incide sobre aquela situação, aquele momento, aquela cena. E ela geralmente é uma música que não existe fora do contexto dali. Foi criada por um músico para criar aquele clima, aquela situação ali no teatro. E tem a música, que pode ser uma música já composta, ou uma música erudita, ou uma música clássica, ou uma música popular mesmo, né? Uma música conhecida, dependendo de como o diretor, né, quis utilizar aquela música como parte, né, da cena, do espetáculo. Né? Pode ter uma trilha, né? Pode não ter, né? O teatro é diferente do cinema nesse aspecto do som. Esse eu trouxe um videozinho para a gente ver, um pedacinho da peça Galileu Galilei, que é de Brecht, que a gente viu na aula passada, a gente fez a aula sobre Brecht, então a gente tem hoje essa cena de Galileu, que eu deixei para a aula de hoje. Vamos ver? Raiva! Pai, o senhor mandou o Ludovico embora. Tá vendo o cenário escuro? Depois a luz em cima dela e agora... E os barulhos todos, né? Todos os barulhos. Isso aí não foi natural. Essa babá, quando ela caiu, não foi só o barulho da queda. Isso foi produzido
para gerar esse efeito, né? Porque só o barulho dela caindo no chão não seria suficiente, não daria o impacto. Então, a sonoplastia ele vai recriar, inclusive, né, as sonoridades de bater de porta, que se fosse bater a porta mesmo, não daria a força. Não tinha essa força, todo esse característico do, né? Então, é muito importante, porque, né, e marca um tempo. Para marcação, para dar força, né? Inclusive, acho que isso ajuda até os atores, né? Também porque você viu que nessa transição, quando pá, essa outra personagem se armou para falar. Entende? É o que a gente chama de deixa, também né? vai sendo uma deixa. Vamos lá. E agora a iluminação é o nosso último ponto, né? Que é muito importante a iluminação. E eu trouxe aí alguns objetivos, né, da iluminação para a gente ver, que é importante. Vamos ver, Gini, um por um. A gente vai lendo e comentando, né? A iluminação de palco é usada para a consecução de vários princípios e objetivos cênicos, né? Ela permite que o espectador veja o que está se passando no cenário. Exatamente. Ela também é uma composição, porque se eu não consigo detalhar aquela cadeira que está ali, que vai servir o lugar que o personagem vai pensar sobre a vida, que vai dizer o texto dele emocionado, aquela cadeira ela tem uma função importante. Então, a iluminação é ali. Ali, exatamente. E dependendo da característica da cena, qual será a cor, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Tem a descentralização, que faz com que a concentração das pessoas fique nos atores, né? Do olhar das pessoas fique no ator. Então, a luz ela vai ser focal, né? Que já está ali também, destaque de cenário, que é isso que você acabou de falar. Faz com que certas formas tridimensionais sejam mais destacadas. Sim. O foco, que dirige a atenção da audiência para um determinado ponto que interessa a cena naquele momento. Isso. Né? O colorido. Agora, o colorido, ele tem tudo a ver com a parte psicológica, exatamente, né? Do drama, né? Que exatamente. Tá sendo... Ela permite, eu botei ali, permite que o momento cenográfico seja acentuado, utilizando a psicologia e o simbolismo das cores. Espaço e tempo permite efeitos que criam ilusão de mudanças de tempo e local entre as cenas. Então, é noite, é dia, é madrugada, geralmente, né? Você vê a mudança muito, muito legal, que é que tá de noite. De repente, acende uma luz, aí ela vai ficando mais alta, né? E a sonoplastia solta um galo. Eita, uma delícia! Aí vai tudo junto. Os elementos de projeção que servem também para ampliar os cenários, para projetar cenários que estão, né, a luz vindo de baixo, joga uma sombra sobre a parede, para melhorar a maquiagem, para dar ênfase a alguns pontos e para compor, né? Também para o enredo, a luz pode integrar o próprio enredo, ativando efeitos como piscar de luzes, né? Raios, uma série de efeitos luminosos que é possível fazer, né, para compor a cena, para tornar o espetáculo mais interessante. Isso. E aí tem um videozinho para a gente ver dos saltimbancos. Adoro. Que a peça é grande, a gente não pode pegar muita parte do espetáculo, né? Então eu resumi, consegui pegar um pedacinho também dessa parte da iluminação, que é belíssima a iluminação desse espetáculo. Muito bonito. Vamos ver? Olha que Não é? O sol aí amanhecendo, vai ficar dia, aos pouquinhos. Olha só que lindo. barulho dos... O galo cantando, porque é aquela peça dos bichos, bem legal esse espetáculo. Eu queria muito ver esse espetáculo. Eu nunca tive a oportunidade. Nem eu, mas eu gostaria também. Mas um dia vai haver uma montagem de saltimbancos que vai vir para Recife e a gente vai poder ver. Oba! Vamos ter fé, né? Vamos ter fé. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu adorei, Gini. Eu adorei que você me chamou. Muito obrigada, amei estar aqui. Quando for aula de teatro, eu e Gini aqui, a dupla. Vamos nos despedir? Vamos. Beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por tudo. E até o próximo encontro. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.